Olá a todos, meu nome é Ana Raquel e eu participei do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq Fundação Araucária da UEM. Sou matriculada em Bioquímica desde 2019 e vou apresentar o trabalho intitulado como Efeitos de bioestimulantes sobre a germinação de sementes de soja submetidas ao envelhecimento e sobre o desenvolvimento inicial da planta daninha Ipomoea grandifolia, ao qual foi orientada pela professora doutora Emi Luísa Ishii Iwamoto e coorientada pela professora doutora Gislaine Cristiane Mantovanelli, do Departamento de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas, Campus Sede Maringá. A soja é uma das culturas mais importantes do mundo. No entanto, alguns fatores ainda não permitem a máxima produtividade e qualidade dos seus grãos, como a presença de plantas daninhas. As indústrias agroquímicas, ao invés de eliminar as plantas daninhas por meio da aplicação maciça de herbicidas sintéticos, têm investido no fortalecimento da resistência das culturas de interesse. Um dos métodos de proteção dos cultivos é o tratamento de sementes, e nesse processo podem ser usadas substâncias denominadas bioestimulantes. Os bioestimulantes são, em geral, reguladores de crescimento ou uma mistura complexa de componentes naturais, como substâncias úmicas, hidrolisados de proteína, extratos de algas ou minerais. Entretanto, é possível que a aplicação desses bioestimulantes favoreça a emergência e o desenvolvimento de plantas daninhas a partir dos bancos de sementes existentes no solo, assim como esse fenômeno já foi observado na aplicação de fertilizantes. Pouca atenção tem sido dada a esses possíveis efeitos que os bioestimulantes podem exercer sobre as plantas daninhas, da mesma forma que não há muitos estudos sobre os mecanismos de ação pelos quais eles exercem efeitos benéficos na cultura de interesse. Com isso, em parceria com a empresa Fortgreen, o objetivo desse projeto foi investigar se os bioestimulantes Germinate, AK Plus e Zeziful-Patron da empresa Fortgreen, além de Booster e Stimulate de outras empresas, são capazes de proteger sementes de soja contra o envelhecimento acelerado induzido pelo calor, e se os mesmos atuam sobre a Ipomoea grandifolia, uma planta daninha de difícil controle. Sementes de soja da variedade 6410 foram tratadas com os bioestimulantes na dose recomendada pelo fabricante. Para induzir o envelhecimento acelerado, as sementes tratadas foram mantidas por 48 horas em câmara úmida a 42 graus Celsius. E depois disso foram distribuídas em rolos de papel germiteste umedecido com água destilada. Em seguida, os rolos foram levados à câmara de germinação com fotoperíodos de 12 horas claro e 12 horas escuro a 25 graus Celsius. As sementes que germinaram no quinto e oitavo dia foram contadas para determinação do vigor e da germinação. Sementes de Ipomoea grandifolia foram dispostas em placas de airbox com papel germiteste contendo 10 ml dos bioestimulantes preparados em 100 e 50% da dose recomendada pelo fabricante. Após a semeadura, foram levadas para a câmara de germinação com fotoperíodo de 12 horas claro e 12 horas escuro a 30 graus Celsius. As sementes germinadas foram contadas diariamente para o cálculo dos índices de germinação. E depois de 4 dias após a semeadura, as plântulas foram utilizadas para a determinação dos parâmetros biométricos de crescimento e também do conteúdo de malon de aldeído e de dienos conjugados nas raízes, para investigar se os bioestimulantes protegem as plântulas de estresse oxidativo. Os resultados foram analisados por análise de variância ANOVA e pós-teste de Duncan. Nas sementes de soja foram avaliados o vigor, a germinação e o envelhecimento acelerado. A germinação e o vigor das sementes tratadas com os bioestimulantes não foram modificadas significativamente em relação ao controle. Já as sementes submetidas ao envelhecimento acelerado tiveram melhor desempenho quando tratadas com todos os bioestimulantes, exceto a K+, aumentando o vigor da soja. O envelhecimento das sementes de soja, acelerado pela submissão ao calor, induz uma condição de estresse que causa danos nas estruturas celulares, dificultando assim
a ativação de processos bioquímicos necessários para a germinação, em que os bioestimulantes se mostraram capazes de proteger as sementes desses possíveis danos. A proteção por germinate pode ser entendida pela sua composição. Ele é constituído por substâncias úmicas que são conhecidas pela sua capacidade de promover a tolerância a diferentes tipos de estresse e favorecer a germinação por estimular a síntese de hormônios vegetais. Já o Zezefulpatrum é composto por nutrientes minerais, havendo relatos na literatura de que o tratamento de sementes de soja de lotes de menor vigor com um complexo de nutrientes minerais possibilita um melhor desempenho na germinação. Na composição de booster, há um extrato da alga Eclonia máxima, onde já foram relatados uma melhor capacidade de germinação ao tratar milho com esta alga. E os hormônios biorreguladores de crescimento vegetal, na composição de stimulate, são capazes de cessar ou diminuir o impacto de fatores adversos na qualidade e desempenho das sementes. Em um pomeia grandifolia, foram avaliados os comprimentos do caule e radicular e as biomassas frescas, aérea e radicular. O crescimento inicial das plântulas foi modificado somente no comprimento radicular na dose de 100%, com um estímulo por Zezefulpatrum e booster, sem alteração nos outros parâmetros biométricos. De acordo com a literatura, na presença de nutrientes minerais, que são componentes do Zezefulpatrum, ocorre um maior desenvolvimento das raízes, permitindo uma maior captação deles no meio. Além disso, em outros estudos, a alga presente em booster mostrou uma capacidade de induzir a formação de brotos e aumentar o tamanho das raízes em milho. Foram avaliados também a porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação acumulada e tempo médio de germinação, além do conteúdo de malondialdeído e de dienos conjugados nas raízes de pomeia grandifolia, onde os bioestimulantes adicionados no meio de crescimento não foram capazes de alterar nenhum desses parâmetros. Por fim, a proteção induzida pelos bioestimulantes na manutenção do vigor das sementes de soja, quando essas são submetidas a um envelhecimento acelerado, é um efeito benéfico para essa cultura, pois promove proteção quando as condições de armazenamento não sejam as ideais. Por outro lado, os ingredientes ativos de alguns dos bioestimulantes podem favorecer de forma direta ou indireta o crescimento da planta daninha e pomeia grandifolia, um fenômeno que pode influenciar na produtividade da cultura de interesse. Dessa forma, estudos das ações dos bioestimulantes em diferentes espécies de plantas daninhas são necessários para um planejamento adequado da aplicação destes, de forma a minimizar os eventuais efeitos indesejados. Com isso, gostaria de agradecer ao EN, ao CNPq, à Fundação Araucária e ao Grupo de Estudos Bioquímica de Plantas Daninhas, que é o grupo de pesquisa da qual eu participo. Muito obrigada!